Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Estilo Saúde, agora na nova versão, né? Todo mundo seguro em casa. Hoje, né, o programa vai ser um especial para falar sobre autismo. Então, né, no dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, trouxemos hoje a profissional Daisy, nutricionista funcional, trabalha com autistas, e ela vai ajudar a gente a conhecer um pouco mais sobre esse mundo. Daisy, se quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre você pra gente. Então, boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma oportunidade excelente nesse mês de conscientização do autismo. Precisamos muito disso, desse espaço. Então, muito obrigada. Então, eu trabalho já há bastante tempo na nutrição, eu já tenho 25 anos de formada, mas na área do autismo faz menos tempo, né? Eu trabalhava já com seletividade alimentar, com crianças neurotípicas, até que um belo dia eu fui fazer um curso de seletividade alimentar no autismo, para ver o que eu poderia trazer para as crianças neurotípicas, né? E eu fiquei encantada com as possibilidades que a nutrição tem para melhorar a qualidade de vida dessas crianças e, consequentemente, dessas famílias, né? Então, a nutrição, assim, é uma coisa que a gente diz é que não existe cura do autismo, né? Então, não é que a nutrição vai curar, mas a nutrição consegue melhorar muito a qualidade de vida dessas crianças, né? E, consequentemente, a gente melhora a qualidade de vida dessas famílias, porque a gente sabe que é muito difícil lidar com isso, né? Então, assim, não precisa a gente ficar dependendo só de uma medicação ou só de terapias, né? Onde as crianças vão e nem sempre elas têm um resultado esperado, né? A gente sabe que quando a gente associa a nutrição junto às demais terapias, os resultados são muito melhores. E quais os sinais de alerta, né, para essa família estar procurando por ajuda? Quem que dá esse diagnóstico? Então, falar um pouquinho primeiro sobre o que é o autismo, para quem não conhece, né? Então, de acordo com o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais americano, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldade de interação social, de comunicação e comportamentos repetitivos e restritos, né? Então, a incidência, segundo o CDC, que é um órgão americano também, em 2020 foi a última publicação e estamos com uma incidência de 1 para cada 54 crianças, né? 54 nascidos. Então, a incidência está cada vez mais alta, está cada vez, né? Está aumentando muito isso. Então, é uma necessidade urgente de ter profissionais que saibam tratar adequadamente do autismo. Então, como eu falei, todas essas estatísticas são americanas, então o Brasil não tem estudo em relação a isso, então todos os tratamentos, estudos que são feitos aqui são baseados nas estatísticas americanas, mas, finalmente, em 2019 foi assinada uma lei que foi proposto por uma deputada catarinense, inclusive, né, Carla Zanotto, e a partir de 2022, né, no nosso censo do IBGE, vai entrar, vão ser coletados dados a respeito do autismo, então será o primeiro estudo para termos, né, uma incidência, e isso é muito importante, né, até mesmo para planos de governo, para tudo isso. Então a gente vai ter dados nossos e isso vai trazer muito benefício para essas famílias. Legal. E o diagnóstico, né? Quando essas famílias quiserem, né? Através de que sinais e sintomas que eles já têm que começar a procurar, né? Por um diagnóstico, o que teria que ser feito? Então, o autismo, muitas vezes, a criança já começa com manifestações bem precoces, né? Então, são sinais que a gente tem que observar. Lá na caderneta de saúde da criança,
vem escrito lá, vem tudo certinho, os marcos de desenvolvimento. E é muito importante as mães estarem atentas a isso, porque geralmente o que acontece? Aquela caderneta se ganha na maternidade, né? São preenchidos aqueles dados iniciais e só se leva na consulta médica, e o que geralmente se mexe lá são nos gráficos de peso e altura e na parte de vacinação. Só que ela tem muitas informações importantes, assim, ela é muito rica, né? Então, é algo assim que deveria, como se fosse um manual ali, um manual da criança, né? É claro que cada criança é única, ele não vai dizer como cuidar de uma criança, mas sinais que devemos estar atentos, né? Então, ali consta os marcos de desenvolvimento. E o que significa isso? Significa que conforme a criança vai crescendo, ela precisa preencher alguns pré-requisitos para o seu desenvolvimento estar adequado, né? Então, vai estar lá, com 3 meses faz isso, com 4 meses faz aquilo, com 5 meses faz aquilo. Todas as crianças preenchem isso? Não, algumas começam, são um pouco mais precoces, 1 mês antes, algumas demoram um pouquinho, 1 mês depois. Mas uma coisa que tem que ficar muito claro, né, e a gente precisa banir isso entre as pessoas da comunidade médica, entre pais, entre amigos, esquecer aquela frase, cada um tem seu tempo. Não, para marcos de desenvolvimento não é assim, não funciona assim, gente. Então, são sinais de alerta muito importantes, né? Então, acompanhem aquilo, vai anotando. A criança não faz isso, opa, é um sinal de alerta, vou observar. Vou ficar observando até quando. Não preciso ver que ela não fez ali, completou 3 meses, meu Deus, não preencheu esse pré-requisito, entrar em pânico. Não, gente, é para ficar em alerta realmente, porque quanto mais precoce, né, mais fácil de ser tratado, né? Então, assim, já observasse no aleitamento materno, se essa criança faz troca de olhar, que isso é uma característica muito marcante no autismo, né? São crianças que têm uma dificuldade muito grande na interação social, então eles interagem com objetos e não interagem com pessoas, né? Eles não conseguem, pelos problemas neurológicos, eles não conseguem codificar as expressões faciais. Então, se uma pessoa ali na frente dele, ela está triste, ela está sorrindo, ela está chorando, para ele não faz diferença, ele não consegue codificar, é isso que a gente precisa entender, né? Então, às vezes as pessoas exigem certas reações daquelas crianças que eles não têm, assim como uma grande parte deles, existe uma certa ingenuidade, né? Eles não entendem meias palavras. Se eu falar meias palavras, ele vai achar que é uma palavra cortada pela metade, né? Para eles é tudo muito ao pé da letra. Então, eles não conseguem, o que eles estão sentindo, eles falam, eles não conseguem... como é que a gente diz? Saber selecionar se ele pode ou não pode falar aquilo naquele momento, né? Porque nós vivemos assim, a gente não pode sair falando tudo que a gente pensa, né? Então, com eles não é bem assim, eles têm essa dificuldade com a comunicação social, de compreender essas coisas, né? E tem coisas muito simples, então, que a gente tem que ir observando. Então, é uma troca de olhar, é uma criança que pega pela nossa mão para ir buscar um objeto para ela, né? Ela não pega, ela pega a mão da pessoa e leva lá para buscar aquele objeto para ela. É uma criança que ela não dá como é que se fala agora? Me fugiu. Ela não brinca com um brinquedo de acordo com como ele deveria, ela não dá a devida função ao brinquedo. Né? Então, o carrinho, como é que uma criança brinca de carrinho? Ela pega, vai, bate, né? Vira o carrinho, capota, interage com outro carrinho, bibi, fum. Não, ela pode pegar aquele carrinho, virar de cabeça para baixo, brincar com as rodinhas uma tarde inteira, incansavelmente, né? Então, se ela tem, por exemplo, uma caixa de blocos né, esses blocos de montar, muitas vezes ela vai pegar uns blocos por dentro da caixa, tirar da caixa, por dentro da caixa, tirar da caixa. Então, são movimentos repetitivos e aquilo ali para ela, tudo ok, mas a gente sabe que não. Então, a gente tem que ficar alerta a esses sinais. Ele só fala quando quer, ele só responde quando ele quer, ele só gosta de brincar desse jeito. Então, a gente tem que pensar que criança
Ela fala, ela ri, ela chora, ela brinca, ela não tem escrúpulos como nós, né? Adultos que a gente vai tendo. Então ela quer ir lá chamar a tia, ela vai. Então não confundir isso com timidez. Claro, existem umas crianças que são um pouquinho mais retraídas, mas elas não são retraídas com todos, né? Então, com o pai, com a mãe, com aquela família, ele interage na rua, ele é retraído. Ok, isso a gente pode, né, julgar como uma timidez, mas as crianças autistas não. Um outro alerta é responder ao chamado, né? Então se chama João, 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 e o João não olha nunca. Ah, ele é assim, ele só olha quando quer. Não, gente, se um bebezinho, ele ouve a voz do pai, ele já se vira procurando, né? Ele não, às vezes ele não está nem vendo a pessoa, mas ele já está, opa, tem alguém chamando, né? Ele vira, ele procura, né? Aquelas brincadeiras que a gente faz de esconde-esconde, né? Põe a fralda, tira, a criança procura a pessoa, né? E a criança autista, ela não faz isso. Chega uma pessoa, entra e sai, ele está no mundo dele, né? Então eles têm muito hiperfoco, então às vezes eles estão, ele gosta de ver TV, assistir TV, e ele fica na TV e as pessoas chegam do lado, fulano, 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 e ele não olha, ele não está atento, né? Então cuidar também, são esses sinais e cuidar bastante com as telas, né? Já tem se observado sinais autísticos em crianças típicas, né, porque elas acabam interagindo muito com as telas e é muito diferente, né? Eu estou aqui interagindo numa tela com a Natasha, mas a Natasha tem expressões faciais, né? Então nós estamos conversando, a gente troca um olhar, a gente faz uma expressão, a gente ergue a sobrancelha, vira para cá, mexe as mãos. E aquele ser, aquele boneco lá na TV, aquele personagem, ele não interage, ele está fazendo alguma coisa lá, mas ele não está interagindo com aquela criança, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque o que acontece? Depois essa criança, ela passa tanto tempo na tela, ela não consegue mais interagir com adultos, né? E daí acabam achando que, pois é normal. Não, isso não é normal, e ela acaba tendo para ela sinais autísticos de falta de interação. Então isso sim está acontecendo muito, é bem perigoso, tem que ficar bem alerta. Crianças que vêm apresentando tiques, né? Então assim, e daí muitas vezes pode se confundir, né? Não necessariamente é uma criança autista, mas é uma criança que pode desenvolver sinais autísticos, né? Então deixa eu ver se eu não me perdi. Sobre o diagnóstico, né, Natasha? A gente que está no meio, a gente vai falando e, bom, enfim, sobre o diagnóstico. Então, são vários profissionais que trabalham com autismo, né? E o importante é que hoje em dia, todas as pessoas tenham ciência, assim, dos mínimos sinais, como esses que eu falei agora, né? Porque você pode receber uma criança, né? Como eu já recebi criança para seletividade e eu observei que a criança eu chamava, ela não me observava, eu apresentava um brinquedo, ela não interagia, né? E para aquela mãe estava tudo ok, era um filho único, ela não tinha outras crianças para comparar e para ela era assim, e não era, né? Eu fui encaminhando aquela criança para outros profissionais e chegou o seu diagnóstico de autismo. Então, os profissionais, eles têm que ter a mínima noção, né? E quem faz o diagnóstico é o médico, né? Então, o médico pode ser um neurologista ou psiquiatra pediátrico, mas é o médico que faz o diagnóstico. Mas, geralmente, quando outros profissionais já vão atendendo essa criança, então é feito um laudo de cada profissional, é feito um relatório, encaminhado a neurologista, né? E ele vai se certificar que em todas as áreas que a criança passou, ela tem as características em comum. E daí ele, com a parte médica, ele vai avaliar aquilo e vai dar um diagnóstico. Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso, não. É isso, é assim que acontece, né? Então, assim, mesmo que eu vi que aquela criança, ela tinha sinais autísticos, né, eu não posso dizer, essa criança é autista, né? Então, o adequado é a gente encaminhar essa criança para outros profissionais, né? Então, quem atende crianças autistas? Bom, todos os profissionais que uma criança poderia passar, e daí os profissionais específicos para aquilo que ela vem necessitando. Geralmente o fonoaudiólogo, né, o psicopedagogo,
Hoje em dia nós já temos dentistas especializados também no autismo, né? E é bem interessante, eu conheço uma dentista aqui de Florianópolis que eu acho assim maravilhoso o trabalho dela, né? Então ela vai levando essa criança aos poucos para o consultório, essa criança vai se ambientando ao espaço, né? Então tem que realmente saber trabalhar. Então não é qualquer um profissional que vai estar apto a trabalhar com crianças autistas. Realmente eles precisam de um olhar assim mais especializado. Tem até crianças que não querem ir se consultar, né? Hoje em dia, com atendimento online, tu acha que isso fica melhor ou precisava de um atendimento mais pessoal para identificar alguns sinais e sintomas? O que eu vou te dizer? Eu acho que quando a gente já trabalha com isso, tu já tens um olhar mais dirigido, sabe? A gente já tá sempre com um alerta ali, ela fez isso, ela fez aquilo, ela não respondeu isso, não respondeu aquilo. E outra coisa eu vou te dizer, Natasha, mesmo aquela criança que a mãe achava que era normal, ela me veio com um questionamento. Então eu acho que toda mãe, lá no fundo, ela sabe que alguma coisa está errada. E daí vem uma parte muito difícil, a aceitação do diagnóstico. Porque muitas vezes esses pais são encaminhados, eles chegam ao médico, o médico fala, né? Mas aí eles dizem assim, mas ele disse que é leve e tá tudo bem. Que claro, é um diagnóstico difícil. A gente sabe que é uma sentença quando se dá um diagnóstico assim, porque é para a vida toda, né? É diferente de eu falar assim, ele tá com otite, toma um remédio, ok, vai passar, né? Não, é uma condição que aquela criança tá, não é uma doença, né? É um transtorno, né? Então não é uma doença, a gente não pode falar que é uma criança doente, não, ela é diferente na percepção, né? Então na parte neurológica dela, ela não recebe os sinais iguais, então isso difere ela da criança, né, da pessoa neurotípica, é o que difere, mas assim, eu não posso dizer que é uma pessoa doente, né? Mas, por outro lado, é uma criança que ela sente tudo com muito mais intensidade. Tudo. Então, assim, a gente pensa às vezes que ela sente com mais intensidade só naquilo que é visível, né? Então, crianças que são sensíveis ao barulho, então são aquelas crianças que liga o liquidificador e ela põe as mãozinhas, né? Ou então ela vai no shopping ou ela vai no aniversário na hora do parabéns e dos balões, ela fica desesperada. Tem crianças que elas têm uma sensibilidade dérmica maior, né? Então, elas não conseguem vestir roupas que fiquem com uma costura a mais, com tecido que fique pinicando, coisas assim, né? Elas têm uma sensibilidade aumentada. E o que a gente tem que se dar conta é que isso é o que a gente vê. E nem sempre eles conseguem verbalizar, porque muitos deles não são verbais. E aquilo que a gente não vê. Então, crianças que batem cabeça, crianças que pressionam barriga numa mesa, né? Criança que muitas vezes a gente tem que observar muito bem que muitas vezes elas estão nos dando sinal de que algo está errado, de que ela tem uma dor, né? Então, assim, alguns estudos mostram que a sensibilidade deles é 8 vezes maior que a nossa, né? Então, assim, tudo para eles é muito intenso e a gente consegue separar, né? Eu tô aqui conversando com a Natasha e se tiver um barulho lá fora eu vou conseguir separar, eu foco aqui e eu deixo aquilo lá. Se eu for no shopping, que é um lugar barulhento, e eu tô conversando com alguém, eu vou estar conversando com alguém e o resto daquele barulho todo que existe no shopping, eu consigo isolar. E para eles não é assim, é tudo junto e misturado, né? Então são as luzes, são os barulhos, são os movimentos de pessoas, é o vai e vem, sabe? Então é uma confusão neurológica ali naquela criança que muitas vezes ela entra em pânico mesmo, ela surta, ela não consegue, né? Ela não consegue se regular. E daí, quando a gente fala em regulação, a gente pensa aquelas crianças que ficam rodando de um lado para o outro, né? Eu tive um projeto numa escola e eu tive a felicidade de atender 4 crianças autistas. E eu tinha um menino que daí sentava todo mundo e ele andava ao redor da mesa. E às vezes eu esquecia, porque
a gente trata todos tão igual, que às vezes ele dizia, Mateus, senta, é hora da gente sentar, já vou, tia. Daí eu pensava, tudo bem, Mateus, continue caminhando. O Mateus, ele estava ansioso, ele precisava se regular, né? Então, assim, ó, a gente precisa compreender e permitir que aquela pessoa faça aquilo, porque muitas vezes o que querem é o quê? Senta, para, não é hora, né? Só que para eles é uma necessidade, eles precisam se autorregular, né? E essa é uma das maneiras. Então, andam de um lado para o outro, às vezes eles têm flappings, né? Que é ficar mexendo a mão. Então, esses sinais, assim, a gente tem que conhecer e compreender. Acho que me perdi, Natasha, ou não? Ficou bem bom, acho que deu para responder super bem. Tem idade específica para notar essas diferenciações? Chega a ter caso de alguma criança que chega em idade mais avançada e não conseguiu ter um diagnóstico ainda? Tem. Então, o que eu estava falando, aqueles sinais lá que é bem legal a gente acompanhar os marcos de desenvolvimento, porque quanto mais cedo, né, mesmo que não tenha o diagnóstico, mas é uma família que desconfia, levem aos profissionais adequados, né, levem ao nutricionista, por favor, é muito importante isso, né, porque a alimentação correta, ela pode silenciar muita coisa que vem acontecer nessa criança, né? Então, assim, ó, se desde bebê eu observo que aquela criança não faz troca de olhar, ela não responde aos chamados, ela não dá a função adequada aos brinquedos, eu já tenho que ficar alerta e procurar os profissionais. Às vezes é muito cedo, às vezes aquela criança, às vezes os pais observam com 8, com 10 meses, eles já vêm juntando tudo e eles chegam lá nessa idade, né, e chegam à conclusão, tem alguma coisa aqui que não está legal. Muitas vezes o médico não vai dar um diagnóstico logo, mas os tratamentos já começam. E quanto mais precoce essa criança for tratada, mais chances ela tem de silenciar muitos sinais que virão mais tarde, né? Então, assim, ó, tem crianças que já apresentam isso desde o início. Ela não faz troca de olhar, tudo isso que eu falei. Tem crianças que não. Ela faz a troca de olhar, ela senta no tempo certo, ela engatinha, ela balbucia algumas palavras, ela começa a falar papá, mamã, né? E muitas vezes, quando ela chega lá por um ano e 2 meses que a mãe desmama, ela começa a observar um tempo depois, às vezes 1, 2, 3 meses depois, que essa criança começa a regredir. Ela deixa de falar, ela deixa de dar função aos brinquedos, né? Ela deixa de responder aos chamados, né? Isso é o que a gente chama de autismo regressivo. Ela já era, né? Ela já era uma criança provavelmente autista, mas sem apresentar os sinais, né? E quando ocorre o desmame, que muitas vezes ele faz parte de grande parte da alimentação da criança, né? E quando ela começa a entrar com outros alimentos, ela pode sim começar a exacerbar esses sinais. A gente vê muito quando inicia o leite de vaca, tá? Porque o leite de vaca são 2 proteínas muito grandes, né? A do leite de vaca e a do glúten. Então, que é do trigo, né? O glúten está aonde? No trigo, na aveia, no centeio e na cevada. São proteínas muito grandes de difícil digestão, né? Então, como eu estava falando, bom, a criança ela tem aquelas sensibilidades que a gente vê, né? Que ela fica, tapa os ouvidinhos, aquilo tudo, e aquilo que a gente não vê. Então, muitas vezes eles têm problema gastrointestinal, eles têm deficiências hemáticas, eles têm deficiências de vitaminas, né? E aquele conjunto todo lá, ele está trabalhando, mas ele não está trabalhando adequadamente, né? Eu gosto de fazer uma analogia assim, como se o nosso corpo fosse um carro, né? E ele é abastecido de combustível, né? No caso do carro, a gasolina, o etanol, e vai. Ok? Ele funciona? Os fluidos estão adequados, né? O freio do carro está adequado? Eu estou com a água do limpador de para-brisa lá adequada? O meu carro não vai parar de funcionar imediatamente?
mas vai chegar uma hora que ele vai me dar sinais de que algo está errado, mesmo eu colocando o combustível, sabe? Então é a mesma coisa, são aquelas pequenas coisas que a gente não faz ideia, né? Então assim, ó, é deficiência de uma enzima, né? Eles têm muito associado uma mutação no gene, no MTHFR, que é uma enzima que ela vai converter o ácido fólico em metilfolato, né? Onde ele participa de uma reação química muito importante que ela faz como se fosse uma limpeza no nosso organismo, né? Que é uma detoxificação. A gente precisa limpar, constantemente a gente está limpando o nosso organismo, né? E eles têm deficiência nessa enzima. Então, eles começam a se intoxicar, né? E daí, sim, pode vir os sinais neurológicos em razão disso, né? Como eles não fazem uma boa digestão, são crianças que têm problemas gastrointestinais, então são crianças que têm diarreia frequente. Eu tive paciente que a mãe não conseguia levar para consulta de tanta diarreia que essa criança tinha, né? Às vezes por 2, por 3 semanas, né? Então, assim, alerta, não é normal, gente, uma criança ter diarreia. Assim, não é normal uma criança ficar pressionando a barriga, né? Ah, vai passar, dá um remedinho ali que para, mas qual foi a causa? O que causou? De onde veio? Uma criança que vive com rinite, ela vive com otite, né? As ites da vida, né, são sinais de alergia alimentar. Então, uma criança que desde muito pequena, ela toma muito antibiótico. Isso não está certo, gente. Isso no autismo, assim, a gente associa muito crianças que usaram muitos antibióticos, né? É muito ativado o sistema imune dessa criança. Então, muitas vezes, essas crianças acabam desencadeando, inclusive, uma doença celíaca, porque aquele organismo estava ali, ele estava tentando lutar contra aqueles agressores, né? E as alergias alimentares, elas são alergias de baixa intensidade, porque às vezes a gente pensa assim, meu filho não tem alergia, eu ouço muito isso. Não, mas ele não tem alergia nenhuma, ele tem uma pele ótima, nunca tem nada. Só que essas alergias, elas não são mediadas pela IgE. A alergia mediada pela IgE é aquela assim, eu comi um camarão, deu 1 hora, eu tô toda empelotada, tá me dando asfixia, essas são as alergias imediatas. As alergias tardias, né, que são as principais que ocorrem com o alimento, elas levam tempo. Então, assim, a pessoa não associa, foi por causa disso. De jeito nenhum. Ela não associa. Ela só vai associar o dia que ela começar uma alimentação adequada e belo dia ela vai pensar assim, nossa, eu nunca mais tive aquela dor. Nossa, como eu acordo disposta. Outro dia eu atendi uma senhora adulta, típica, né? Bastante ansiosa. E daí a gente fez umas adequações na dieta dela. Eu vi que provavelmente ela tinha uma sensibilidade ao glúten, porque ela relatava queixas. E a gente combinou de tirar por um tempo para ver como é que ela se sentia. 1 semana depois ela foi lá no meu consultório. Nossa, eu sou outra pessoa! Como eu tô acordando bem! Eu não tenho mais aquele mal-estar! Gente, isso é uma pessoa que verbaliza e essas crianças que não verbalizam. Né? E daí acaba que tudo vai para conta do autismo, né? Aí então a criança não dorme porque é autista, né? Ela grita porque é autista, ela tem a diarreia porque ela é autista, ela não fala porque ela é autista, ela faz escândalos porque ela é autista. Tudo é porque é autista. É que nem a gente vai no médico, é virose, tá aí, né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito disso. Então, às vezes vem, esse negócio de dieta não tem nada a ver. Tem sim, gente. Então, voltando ao que eu estava falando, né? Então, quando a gente tem deficiência de enzimas, então, às vezes uma vitamina que não é produzida adequadamente, ela já faz um estrago imenso. Porque lá dentro da gente, a gente tem... É uma máquina maravilhosa, é uma máquina fenomenal, porque tudo funciona muito harmonicamente, né? E o organismo, ele tenta compensar. Mas a vitamina X que tem aquela função, é só ela que tem aquela função. Então chega uma hora, assim, que eu vou estar com uma deficiência e aquilo vai me causando outros transtornos, né? Então, assim, uma gestão inadequada, ela vai causar sérios problemas ao intestino,
né? Então, esses próprios alimentos que eu falei que eles têm uma tendência a ser alérgicos, né? Como o glúten, que é do trigo, aveia, centeio e cevada, e a caseína, que é do leite e todos os derivados, são proteínas muito extensas, muito grandes. O que é uma proteína, né? Para as pessoas entenderem. É como se eu pegasse um colar de pérolas, isso é uma proteína. Se eu cortar ele e fazer uma pulseira, né, é um pedaço de proteína que a gente chama de peptídeo. O que o nosso organismo deveria absorver? As pérolas daquele colar. As pérolas. Então, uma boa digestão consegue cortar o colar em pérolas. Quando eu não tenho uma boa digestão, eu corto ele em pulseiras, em pedaços, né? Esses próprios pedaços, eles fazem algumas substâncias que deixam o nosso intestino bem grudadinho para não passar nada que não deve. Ele faz com que essas ligações, elas vão ficando frouxas. E daí esses colares de pérolas que deveriam passar só as pérolas sozinhas, eles passam os pedaços. Esses pedaços não poderiam estar passando. E esses pedaços, eles acabam tomando o rumo, né? Aquele processo todo lá, químico, que acontece dentro de nós. E o que ele faz? Ele vai lá no nosso cérebro e ele se acopla em receptores, né? A gente tem as nossas trocas de mensagens lá dentro, entre as células, para desenvolver todas as nossas ações. E o que acontece? Ele vai se aderir a um receptor opioide de drogas mesmo, né? Então, muitas vezes a gente vê crianças seletivas que ela só toma leite e come biscoito. O que uma droga faz numa pessoa? Por que uma pessoa se droga? Ela sabe que faz mal, né? Mas por que ela continua naquilo? Porque ela tem um bem-estar imediato. Ela tem um bem-estar. E por que ela volta a se drogar? Porque depois que ela tem o bem-estar, ela fica muito ruim, ela precisa daquilo de novo para ter o bem-estar. Então é mais ou menos isso, é como se essas crianças vivessem drogadas, né? São os alimentos que fazem isso. Então, é aquela criança que ela só toma leite, e ela só come o biscoito, ou ela só come o pão, ou ela só come o miojo, né? Então, a dieta não faz nada. Faz sim, faz muita coisa. Tá, mas então o que eu vou dar para o meu filho se ele já é seletivo? Se eu tirar isso, ele não come mais nada? Né? Então eu digo assim, ó, a primeira coisa, aceite o diagnóstico do seu filho. É difícil? É difícil. Mas é fato, não tem como fugir disso. E quanto mais tempo eu levar para aceitar o diagnóstico, pior essa criança vai ficar. E é justo para quem cria, para quem educa essa criança, permitir que ela não tenha direito aos tratamentos adequados? Não é justo, gente. Então, assim, em primeiro lugar, aceite o diagnóstico. Segundo lugar, procure os profissionais adequados, né? E não aceite medicação logo de início. Vamos esperar um pouco, né? A gente vê muita criança tomando Ritalina antes dos 5 anos de idade. Ela é recomendada para depois dos 5 anos, né? E se o médico disser que não tem comprovação científica, troque de médico. Porque tem muita gente, tem muita comprovação, né? Se eu faço um exame e eu detecto que uma criança, ela está com deficiência numa enzima, ela está com deficiência numa vitamina, isso não é uma comprovação. Eu não vou lá nos artigos científicos e vejo o que a deficiência dessa enzima causa? Por que eu não posso tratar essa criança porque ela é autista? Ela não merece esse tratamento? Se fosse uma criança típica, se trataria, e uma que é atípica, não, por quê? Porque ela é autista. O autista tem isso tudo. O autista tem tudo isso porque ele não foi tratado antes. Então, hoje, graças à nutrição funcional e à medicina integrativa, a gente já consegue, assim, fazer maravilhas com essas crianças. Todos serão beneficiados? Não são todos. Mas todos terão algum tipo de benefício, com certeza. Porque como a gente... Uma coisa que tu falou ali do médico, né, que às vezes tem que fugir, escolher outro médico, acho que um ponto para observar se é bom ou é ruim é já ver se ele já vai direto dar o medicamento ou se ele vai indicar, vai no nutricionista primeiro, né? Tenta ver essas melhores que continua vindo, vamos ver se precisa do
medicamento, porque tem médico que fala, não, é o remédio e nem sequer pensa em indicar o nutricionista, né? Então... Eu já recebi um laudo, a mãe mostrou para a criança, a mãe recebeu o laudo e me mostrou onde o médico dizia que a seletividade alimentar não tinha nada que ser tratado porque era do autismo. A gente sabe que não. Eu comecei tratando de crianças seletivas típicas. E sabe qual é a diferença da seletividade alimentar para uma criança típica para uma criança atípica, um autista? Nenhuma. Elas se apresentam igual. Então, como é que eu vou dizer que eu não posso tratar uma criança autista? A seletividade alimentar se apresenta igual. E muitas vezes essa seletividade, ela não é só comportamental como as pessoas pensam. Né? Muitas vezes ela é por deficiência nutricional. Então, quando a gente começa a ajustar tudo isso, essa criança ela começa a responder sim. A gente sabe que deficiências de minerais alteram o paladar da criança. Então, ela não tem a mesma percepção que a gente tem de comer uma coisa e dizer que é bom, ela não sente o sabor daquilo, para ela não tem graça. E o que é palatável? Alimentos industrializados. Eles são muito palatáveis. Por quê? Porque vende. Né? Eles não vão vender uma coisa com gosto de alface, com gosto de chuchu. Fruta sódico, cheio de açúcar, gordura. E o alface, dependendo da época, se é safra ou se não é safra, ele vai ter um sabor. O chuchu igual, o chuchu maior, o chuchu menor, o chuchu orgânico que não é orgânico, né? Só que o industrializado, ele é sempre igual. E o autista, ele tem uma rigidez de comportamento, né? Então, se ele olha, alguns deles, né? Se a pontinha do biscoito está quebrado, ele já não aceita aquele biscoito. Então, sim, é muito difícil tratar, por isso que tem que procurar um profissional que esteja preparado para atender essas crianças, né? Porque não é todo profissional. Assim como eu, nutricionista, eu não vou pegar um paciente renal, eu não vou pegar um paciente cardíaco. Não é a minha área, eu não trabalho com isso. Atleta, então, nem pensar, passa longe de mim. Não é a minha área, né? Então, assim, e só ir no nutricionista? Não, você tem que procurar um nutricionista que atenda essa demanda. Assim como qualquer fono, não é qualquer fono. Qualquer TO, né, terapeuta ocupacional, qualquer um, não é qualquer um. Tem que ser um que esteja apto, né, a tratar dessa sensibilidade exacerbada que tem na criança autista, a disfunção sensorial que eles têm. Então, não é qualquer terapeuta ocupacional. Né? Então, assim, psiquiatras temos vários, neuro temos vários, nutricionistas temos vários. Né? E não é querer falar mal de ninguém, gente, é porque assim, é preciso muito estudo, a gente estuda constantemente, né? Eu tenho 25 anos de formado e eu acho que eu nunca estudei tanto como nos últimos anos e nunca me encantei tanto como nos últimos anos. Né? Eu cheguei a dar uma pausa na minha profissão porque eu era muito frustrada com a nutrição, porque eu não via aquilo que eu esperava, né? De saber que o alimento trata, o alimento em si, né, com aquela sua função mesmo de tratar. Não era visto assim a nutrição. E hoje, com a nutrição funcional, nossa, a gente dá função àquele alimento, né? A gente sabe dos compostos bioativos e que determinada cor atua num determinado problema, ela tem aquela cor porque ela tem aquela função, né? Então, assim, a vida é tão maravilhosa que os alimentos têm cores diferentes, eles nos dão alertas, né? Vitamina isso, vitamina aquilo, mineral aqui, mineral ali, o que tem, os compostos, né? E assim, são muitos estudos, todos os dias novos estudos, né? A gente nem sabe da metade do que cada alimento pode fazer. Então, assim, no início do tratamento, muitas vezes a gente tem que suplementar essa criança, porque existe um desequilíbrio tão grande, né? E se tem uma seletividade, então, muito marcante ali, muito presente, como é que a gente vai fazer essa criança comer do dia para a noite? Então, ela precisa realmente se readequar nutricionalmente, e daí a gente precisa usar desse artifício, usar da suplementação, né? Só que isso tem que ser monitorado, então a gente precisa fazer exames frequentes, a gente tem que estar vendo se essa criança está respondendo, se não está, a gente muda a formulação, tudo isso, mas a gente não pode esperar que uma criança, né,
adultos, pessoas assim, vão passar o resto da vida com uma suplementação. A suplementação, ela existe para a gente dar o nosso start, o nosso início. Assim como muitas vezes uma medicação é necessária. Mas a gente precisa avaliar se ela é a nossa primeira carta na manga, né? Então, muitas vezes, é uma criança que está completamente desequilibrada, completamente desorganizada, que aquela mãe está exausta, aquela mãe não tem mais vida, ela não aguenta mais. Ok, mas precisamos trabalhar em equipe, né? Então, assim, realmente, é um tratamento que exige de muitos profissionais, né? Mas eu acho que o principal, por onde se começa, né? Tu tinhas perguntado por onde se começa. Pelo médico, o médico deu o diagnóstico, procure um nutricionista. Aí sim, porque muitas vezes o que acontece? O médico, ele manda para a psicóloga e manda para a fono. E será que essa criança ela vai responder adequadamente esses tratamentos? Se nutricionalmente ela não está organizada? Como que ela vai responder bem? Né? Pensa, gente, vamos colocar nós aqui, eu e Natasha, estamos com anemia. Natasha, hoje a gente vai fazer atividade física, a gente vai fazer uma corrida. Vamos começar com 500 metros. Pouquinho. Será que a gente consegue? Né? E daí o que a gente vai pensar assim, nossa, que fracote, está despreparada, né? Ou vamos continuar todo dia. E todo dia, e a Natasha cada vez se sente pior. Pô, tem alguma coisa errada. Só 500 metros, não está indo por quê? Então, muitas vezes a criança está lá naquele profissional, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a evolução é muito demorada. E daí ela vai no nutricionista, ela faz a suplementação, né? E de repente, nossa, ela voltou a falar. Eu tenho um paciente que eu atendi de fora outro dia, um atendimento online, e a mãe me contando, ela nunca tinha passado por um nutricionista. Essa criança já estava com 7 anos, teve o diagnóstico por volta de 2 anos de idade, mas ela era uma mãe super antenada. Ela buscou muita informação e ela, por conta própria, ela fez a dieta sem glúten e sem caseína. E ela disse que em 2 semanas a avó chamou aquela criança e ele se virou e olhou. E daí toda a família que estava desacreditada, que dizia assim, mas isso é besteira, ele já não come, tu ainda vai tirar o que ele come, né? E daí diz que a família olhou. Bom, então vamos continuar, né? Só que assim, os cuidados de fazer uma dieta por conta própria não é só glúten e caseína, gente. Não basta isso. Muitos outros nutrientes, né? Tem muita outra coisa, né? Isso é o básico. Tem que tirar? Tem que tirar. Tem que tirar, gente. É moda? Não é moda. Não é mesmo. Né? É aquilo lá que eu falei. São proteínas grandes, são crianças que têm problema de digestão, eles não conseguem digerir e aquilo faz um estrago tremendo. Tem dúvida? Então vamos lá, vamos testar, gente. Sente mal-estar quando come um pão? Fica aquela coisa agoniado, empanzinado? Tira você e me diz se faz sentido ou não faz. Então o que a gente não vai fazer na criança? Ah, e uma coisa que eu falei, eu acho que eu cortei, eu já fui para outra, né? Aí vem os pais e perguntam assim, mas o que eu vou dar? Ele só come isso. Nossa, gente, tem tanta outra coisa, a gente precisa sair da caixa, né? Dá trabalho? Olha, eu acho que hoje em dia, nessa era da internet, até não dá trabalho, não. Eu acho que antigamente dava muito trabalho. Mas hoje é só sair da caixa, vai lá no YouTube e digita, né? Receitas sem glúten. O que essa criança gosta? Ah, ele come bolo de chocolate. Lá, bolo de chocolate sem glúten, começa por aí, né? Então ele vai continuar comendo. De tanta coisa, né? Dá pra ficar com a mesma cara. Coisa. Aqui em casa a gente adere a dieta sem glúten, assim, tranquilamente, né? Então, a criança comia bolo de chocolate, ela vai continuar comendo bolo de chocolate inicialmente. A gente não pode realmente fazer uma mudança brusca, por isso que tem que ter uma boa orientação, né? Por isso que fazer sozinho é muito difícil, né? Mas então a gente começa a substituir as farinhas. Eu vou tirar o trigo e eu vou colocar outras farinhas, né? O leite, a gente faz uma transição, então a gente tira um pouquinho daquele leite que a criança toma e acrescenta um pouquinho do outro leite,
né? Na semana seguinte, a gente vai acrescentando um pouquinho mais, a gente vai fazendo um desmame até que essa criança consiga aceitar os outros alimentos, e assim vai, né? Então, ela vai tendo outras melhoras, ela vai tendo melhora de todo aquele mal-estar que ela sente, ela vai conseguindo dar saúde para esse intestino, né? Porque é um intestino que é muito maltratado, então esse intestino ele volta a ter vida, né? E consequentemente ela vai conseguir absorver as vitaminas adequadas, produzir adequada, ela vai ter uma microbiota restabilizada, né? Que são as bactérias que estão lá no nosso intestino, que muitas vezes está muito desequilibrado, né? Então, são crianças que tomam muitos antibióticos, o antibiótico não mata só aquela maléfica, ele mata tudo que vem pela frente, né? Então, eles acabam tendo que é o que chamam hoje em dia, né, de desbiose intestinal, é muito comum nessas crianças, então a gente vai restabelecendo tudo isso aos poucos. Quando que a gente vai parar? Nunca. Nunca. A dieta é para sempre, né? O que vai acontecer? Depois de um certo tempo, claro, as consultas vão espaçar, né? As consultas espaçam. Essa mãe, ela vai tendo habilidades, né? Ela vai aprendendo, e daí ela aceitou o diagnóstico, ela começa a entrar nos grupos de mães que são maravilhosos, né? Tem troca de receita, tem troca, olha, saiu o artigo tal, elas são muito antenadas, elas são muito ligadas, né? Tem muitas mães que já chegam com muitas informações pra gente. Hoje em dia tem muita informação de graça disponível, né? Então, assim, essa mãe, daqui a pouco ela tá aprendendo, ela vai conseguindo manejar tudo isso, e daí as consultas são mais espaçadas realmente, né? Às vezes uma vez ao ano, às vezes, né, a cada 6 meses, conforme a necessidade. Mas é para sempre. É para sempre. Até porque sabe o que acontece, Natasha? A melhora é tão grande que se tu perguntar para as mães se elas querem voltar, elas dizem, não, doutora, deixa assim, pelo amor de Deus, não mexe mais nisso, né? Eles não querem mais voltar. Então, tranquilo. Uma pergunta que acho que eu pulei aqui de perguntar é sobre a questão da causa. Então, o autismo, ele tem uma causa específica? O que tem datado sobre isso? Então, diferente da síndrome de Down, de outras síndromes que a gente sabe, né? Que determinado gene, que no autismo não. Já foi associado de 700 a 800 genes que podem estar relacionados. Então não existe assim né? Mas a gente sabe, os estudos vêm mostrando que existe uma suscetibilidade, né? Então, até aquela hora que tu me perguntou sobre o diagnóstico, eu ia falar isso, que essas crianças às vezes são diagnosticadas bem cedo, hoje em dia cada vez mais cedo, né? Porque a gente já tem muito mais profissionais que conseguem identificar isso, os pais estão muito mais informados, né? Mas ano passado eu atendi um menino de 15 anos que tinha 1 ano de diagnóstico, tá? E o que é muito comum acontecer é quando essas crianças têm o diagnóstico, os pais se dão conta de que ou o pai ou a mãe também é autista. Isso tem sido muito comum, assim. Então, que são os autistas funcionais, né? Então, assim, não entrem em desespero. Faça tudo o que puder fazer por essa criança. Porque lá na frente ela pode ser um autista funcional também, super funcional. Mas aí a gente observa, né, que geralmente essa mãe diz assim, logo vi que ele não gosta de festa, ele não conversa com ninguém, ele não sei o quê. E o cara é fascinado em determinados assuntos, então eles têm um hiperfoco. Né? Então, o cara é fera em matemática, em informática, ou às vezes em português, né? A gente observa, às vezes, nas crianças uma linguagem muito rebuscada, muito correta, e tem deficiência em outras áreas, às vezes em coisas muito simples, né? Tem coisas muito simples que eles não conseguem administrar. Então, e na parte das habilidades, assim, a gente vê que eles podem ter uma vida muito legal, uma vida muito feliz, né? Tem certos lugares, eu sei de um lugar lá no Vale do Silício que só contrata autistas.
né? Porque eles são fera, eles são muito bons, eles têm uma inteligência, então naquilo que ele faz realmente aquela conexão lá, aquilo que tá ok nele tá muito bom mesmo, né? Então é o que eu digo assim, bom, voltando às causas, né? Então não temos uma causa provável, né? Mas a gente sabe que como a incidência vem aumentando muito, o que se associa, né? Agrotóxicos, contaminação de embalagens, muito industrializada, então a gente tem muito alumínio nas embalagens, né? Contaminação de metais, algo que a gente não tira só a alimentação, né? A gente faz uma varredura na cozinha dessa família, então plásticos são contaminantes, né? São os disruptores neuroendócrinos, então eles afetam a nossa parte endócrina também. Então, alimentos quentes guardados em plástico, colheres de plástico na comida, que mais? Panelas de alumínio, né? Que são super areadas para ficar brilhosa, daí sai aquela parte escura. Ali é o alumínio que está saindo. E aquilo também sai da comida. Para cuidar a mãe quando estiver grávida? Ou ao... Também. Se observa muito que não é nem quando está grávida, Natasha. É a programação para uma gestação. Né? Então, e não é só a mãe, é o pai também. Que a gente tem que pensar que são duas células que se unem. Né? Então, por que só a mulher? Por que só se pensa na mulher? Não, esse homem também. Né? Então, muitos casos de... Hoje em dia, a gente vê muitos jovens que continuam com o paladar infantil, né? E só comem os junk food, né? Então, sanduíche disso, sanduíche daquilo, que é tudo mais prático, aquelas comidas que vem pronto e esquenta no próprio pote, né? Ninguém mais cozinha, ninguém faz mais nada, porque tá tudo muito corrido, ninguém tem tempo de nada. Então, tem uma alimentação muito ruim, né? Então, pai e mãe têm que cuidar. Então, sim, tem que ter uma programação. O ideal seria ter uma programação, né? E às vezes a pessoa está em dieta e logo engravida, né? E a gente tem que pensar que quando se emagrece, junto com a gordura, se perde muita coisa que é tóxica também, né? E daí? Engravidou assim. E a gente tem que pensar que durante 9 meses essa criança é nutrida por essa mãe. Tudo que está ali nela passa para essa criança. 9 meses, gente. Ali está sendo formado tudo. E para ver a importância disso tudo, né? Então a mulher ela já tem que fazer suplementação, sim, né? E hoje em dia uma grande discussão que vem tendo é sobre a suplementação de ácido fólico. Aquela enzima que eu falei lá atrás, que muitas pessoas têm mutação nesse gene, então não produzem a enzima. Muitas mulheres, às vezes, elas têm abortos espontâneos por deficiência dessa enzima. E quando não abortam, muitas vezes, né, esse ácido fólico que ele é tomado, ele é sintético. O nosso corpo não absorve ele. Ele precisa da tal enzima para converter em metilfolato, que é a forma que a gente absorve. O que acontece? Gente, eu tenho visto muito problema de crianças com problema de tubo neural, a coluna que não se forma completamente, crianças que estão nascendo sem calota craniana, o cérebro para fora. Gente, isso é só porque a mãe tomou ácido fólico. Eu conversei, inclusive, com essa mãe, porque ela fez um post dizendo assim, gente, olha só que fantástico isso. As mulheres têm que tomar metilfolato e não ácido fólico, que eu não sabia. Né? Uma simples suplementação, gente, faz um estrago tremendo. Então pensem, se essa criança está dentro desse organismo sendo nutrido por 9 meses, influencia ou não influencia? Influencia. E depois ela vai estar amamentando, né? E se essa mãe continuar, se essa mãe comer um monte de porcaria? Ah, mas ele está no leite materno, ok. Não é ok. Né? Tanto que a gente... materno é um meio de sair químicos, né? Sai muito químico no leite materno, então tem que tomar muito. Sai. Assim, de todos os males naquilo ali, graças a Deus essa criança se alimenta de leite materno. Porque se ela passa por uma fórmula, então, zero chance. Né? Mas a gente tem que pensar
que os nutrientes daquela mãe passam para aquela criança. Essa mãe está bem nutrida? O que ela está passando para a criança se ela não está se nutrindo bem? Ela está passando as vitaminas adequadas? Ela está passando os minerais adequados? Como é que está isso? Né? E fazendo mais um adendo aqui, né? Mães, quando estiverem amamentando, larguem o celular, por favor. Essa criança precisa de interação, olho no olho. Então, quando a gente está com o bebê aqui, ó, é troca de olhar. E não celularzinho na mão, né? Essa criança, ela aprende com a gente. E daí são as crianças que às vezes começam com sinais autísticos desde cedo. Porque a mãe, ela leva a criança para passear no carrinho, mas ela não está olhando a criança ali no carrinho, ela está aqui no celular sempre. Então, assim, ó, escolha, eu não estou dizendo para não usarem. Escolhem um momento, né? Quando estiverem com as crianças, estejam 100%. Então, assim, ó, Natasha, é tudo, a gente já falou de tanta coisa aqui, né? É tudo, sim. Então, assim, ó, estudar o autismo, ele nos abre, assim, um leque. A gente vê a nutrição, assim, fantástica, porque tudo, na verdade, a gente enxerga com outros olhos, né? Então, casos de depressão, casos de ansiedade, gente, deficiência nutricional. Por que aqueles psicotrópicos lá toma, muda para um, não dá, muda para outro, não dá, muda para outro. Ah, eu tenho depressão, eu sou depressiva, uma pessoa depressiva a vida inteira, né? Eu vou ter uma dor de cabeça a vida inteira, eu vou ter uma dor de dente a vida inteira, então o meu remédio ele tem que resolver. Então, assim, ó, por que não? Vamos às causas. Vamos às causas, né? Se eu tenho dor de dente, o que era? Ah, era um nervo inflamado, tratei. Ok, é para parar de doer, né? Eu tô depressivo sempre porque quantas pessoas que a gente vê que não tem motivos reais. Motivos reais que eu digo, aqueles palpáveis, assim, são pessoas que têm bom emprego, têm boa família, ela não teria um motivo palpável para se queixar de tamanha tristeza ou tamanha ansiedade, né? Então, é tudo isso, assim. Então, quando a gente estuda autismo, a gente tem que ir tão a fundo no nosso cérebro, né, que no fim, é aquilo que eu disse, eu não trato cardiopatias, mas assim, a gente estaria até apto a tratar tudo isso, porque passa pelo corpo inteiro. A gente tem que entender essa interação, né? Então, é uma teia mesmo, como a gente estuda na nutrição funcional. A gente não pega um paciente e eu só olho, autismo, caseína e glúten. Não, de jeito nenhum, né? Eu preciso ver como é que é a interação dessa criança em casa, como é que essa mãe está agindo, como é que essa família age, eu preciso ver o que ele come, quais são as panelas que são preparadas, né? A gente precisa ver se essa criança pega sol, se ela não pega sol, como é que está essa vitamina D, a gente pega crianças com vitamina D lá no pé, as crianças não brincam mais na rua. Daisy, a conversa tá muito legal, mas infelizmente deu tempo do programa, passou muito rápido, muito rápido. Tem muita coisa para falar sobre isso, né? Um assunto bem complexo. Você poderia passar os seus contatos para quem quiser ter mais informação sobre o assunto, quem quiser te contratar, né, para ter um trabalho nutricional ali com seus filhos, enfim. Nossa, sim, com o maior prazer. @NutriDaisyKoenig, Koenig, no Instagram, Facebook, algumas coisinhas no YouTube, bem devagar assim, né? Eu ainda não sou dessa geração informatizada, então vai tudo muito lento, mas tem algumas informações lá, eu estou me organizando para ter mais informações, né? E no Instagram, lá na bio, tem os meus contatos de e-mail, tem todos os contatos lá na bio. É só clicar lá que direciona direto para o WhatsApp, para marcar consulta, né? Se alguém tiver uma dúvida, manda um direct também, ou manda no WhatsApp que eu respondo. Sempre que eu posso, eu respondo. Eu gosto muito, sim. Eu acho que a gente tem um papel muito bonito aqui de informar essas pessoas, né? A gente traz informação e a gente traz vida para essas pessoas. Daisy, muito obrigada. Pessoal de casa, muito obrigada. Gratidão.